preço justo. Marx vai definir de alguma forma exploração, mais-valia, etc. Por quê? Porque de alguma forma para ele existe preço. E existe que preço? Um preço que é justo, um preço que é correto. Foi Marx que inventou? Não, olha lá. São Tomás de Aquino, 1273, já tinha definido já o que era preço justo. Ou seja, o conceito de preço e que o preço existe de alguma forma, não é de Marx. São Tomás de Aquino já tinha. Obviamente as pessoas... Esse é o mais antigo que eu consegui resgatar. Mas obviamente as pessoas anteriormente já tinham alguma noção. E é o que ele fala? Se alguém fosse fortemente socorrido por algo que pertencesse a outra pessoa e a perda não produzisse prejuízo semelhante ao vendedor, o vendedor não deveria vendê-lo por um preço elevado, porque a utilidade para o comprador não vem do vendedor, mas da carência do comprador. Ninguém deve vender algo que não lhe pertence. O que ele está falando é o seguinte, é que o preço justo vem da utilidade do comprador. É isso que ele está falando. Da onde que vem o preço? Vem da utilidade. Só que quem está vendendo não pode, porque não é ele que está fornecendo a utilidade para o produto. Então ele não pode cobrar o mais caro. Ele tem que vender pelo preço justo. O preço justo é qual? É o preço da utilidade do comprador. O argumento para mim é muito interessante, eu acho que talvez até melhor do que Marx. Acho que Marx... Eu não gosto muito das conclusões de Marx a respeito de preço. Mas é um argumento que me parece muito bom, muito bem elaborado. Usaria isso para explicar preço de modo algum. Mas aqui também não é discussão sobre preço, aqui não é discussão sobre ideologia. Na outra mão, se o homem encontrar grande vantagem sobre algo que tenha comprado, ele pode, de acordo com a sua consciência, pagar algo a mais. E isso diz respeito à sua honestidade. Ou seja, pagar menos do que se deve também é errado também. E a próxima passagem vai explicar. Por outro lado, a lei divina não deixa nada sem punição que seja contrário à virtude. Por consequência, de acordo com a lei divina, é considerado ilegal se a igualdade da justiça não for observada na compra e na venda. E ele que recebeu mais do que pagou precisa fazer a compensação para aquele que sofreu a perda, se a perda for considerável. Eu adiciono essa condição, pois o preço justo das coisas não é fixado com precisão matemática, mas depende de uma estimativa. Então, uma leve adição ou subtração não destrói a igualdade da justiça. Eu acho fabuloso do ponto de vista teórico o que ele está tentando produzir, é o cara que é um padre, né? O cara que é líder religioso está produzindo uma explicação econômica aqui muito interessante. Acho que muito bem fundamentada, muito bem explicada. Olha que legal, ó. Não tem precisão. Ele reconhece de alguma forma a dificuldade de se definir preço. Ele fala que existe um preço justo, mas de alguma forma ele é um espaço ali. Ele é um espaço, ou seja, ele não consegue definir preço justo. Né? Ele fala, tem um tantinho ali que dá, tem um tantinho ali, tem um pouquinho mais, um pouquinho a menos, não tem importância. O problema é se a diferença for muito. Quando que a diferença é muito, obviamente não aborda, né? Esse aqui já é o capital. E a parte de baixo não vou ler não, vou ler só a parte sublinhada. Poderia parecer que se o valor de uma mercadoria é determinado pelo quanto de trabalho despendido durante a sua produção, quanto mais preguiçoso ou inábil fosse um homem, tanto mais valiosa seria a sua mercadoria, pois ele precisa de mais tempo para aprontar. No entanto, o trabalho que forma a substância dos valores é trabalho humano, igual, dispêndio da mesma força de trabalho humana. A parte que não está sublinhada, se essa aqui alguém teve dificuldade de entender, a parte que não está sublinhada é mais difícil ainda. Capital eu acho um livro horroroso, eu tenho uma dificuldade gigantesca de ler. Esse é difícil de entender. Uma coisa que eu acho até interessante é que eu vi uma entrevista com o Marcuse, que era um dos professores da escola de Frankfurt, e ele, professor da escola de Frankfurt, ele falou assim, eu não entendo Adorno, que era outro professor. Então se vocês não entenderam, tudo bem. Marcuse também não entende. Não tem motivo para vocês terem vergonha. Não tem motivo para ninguém reclamar. Né? Eles realmente são meio que enigmáticos, são meio que criptográficos. É difícil a leitura mesmo, é difícil. Então eu fiz essa noção de empilhamento. Ou seja, em São Tomás eu fiz uma pilha de dinheiro. Aqui é o preço justo. De alguma forma existe uma faixa de tolerância honesta. Abaixo é rapina. Se você pagar menos do preço justo, você está roubando o cara. Mas se o cara cobrar mais, é usura. O cara também não pode cobrar mais. Então existe essa briga nos dois para chegar no preço.
O que Marx tem? Marx faz uma pilha de trabalho. O valor para Marx é a quantidade de trabalho aplicada. E esse trabalho, de alguma forma é uma média de trabalho de trabalhadores. Eu não quero tentar entrar não, porque é esquisito mesmo. É difícil, não é fácil não. Então, para Marx, existe o preço justo, e de alguma forma, por mais absurdo que seja, o preço justo é o preço que vai ser vendido, é o preço que está no mercado, é o preço justo. De alguma forma, as coisas são vendidas pelo preço que ela tem. Aquele preço é real, aquele preço que está lá no mercado. E para Marx, o preço justo necessariamente é mais-valia absoluta. Significa que o salário vai ser somente uma fração desse preço. Né? O que a pessoa ganhar de dinheiro na venda, uma fração muito pequena é o salário, aquilo que ele paga. E o resto é tudo exploração. Né? Todo o resto é exploração do trabalhador, do patrão sobre o empregado. E existe um outro conceito que chama mais-valia relativa. Qual que é a diferença? Você pode ler o Capital. No Capital, o Marx está falando que mais-valia absoluta e relativa são a mesma coisa. Mas tem determinados momentos que ele fala que são coisas distintas. Então, vocês falam, mas ele é igual ou é diferente? Eu não sei, vai ler o livro lá, né? Eu estou tentando explicar o que eu entendi. Qual que é a diferença da mais-valia relativa em relação à absoluta? Ou seja, sempre na visão de Marx, é pago menos do que vale o trabalho. O trabalho sempre é recompensado por menos. E, de alguma forma, ele faz o acordo lá com o empregado e fala assim, vou te pagar R$200 por mês aí. Você vai trabalhar 8 horas. Mas o patrão, às vezes, vai chegar para o empregado e falar assim, 8 horas não dá, vou continuar te pagando 200, mas trabalha para mim 9. Ou seja, ele vai trabalhar 1 hora a mais, e essa hora a mais não vai ser passada para o salário. E isso, para Marx, é mais-valia relativa. É uma forma de exploração. Ou seja, quando o empregado negocia um adicional de trabalho, é mais-valia também, mas chamado mais-valia relativa. De alguma forma, tudo é mais-valia. Tudo não tem tanta importância essa distinção. Então aqui a gente vai ler já no Manifesto Comunista, o que eles estão falando a respeito disso que eu acabei de falar. Ora, o preço do trabalho, como de toda mercadoria, é igual ao custo de sua produção. Preço relacionado ao custo, isso é uma coisa para mim horrorosa. Quem estuda administração, normalmente, eu vejo muito eles falando, não, mas fazer cálculo de produção, multiplicar por tanto, não sei o que, eles têm fórmulas, pelo amor de Deus, isso é muito feio, isso é horroroso, né? Em outras palavras, significa que se a produção diminuir, você vai baratear o seu produto? O empresário não busca o lucro, né? O empresário não busca de alguma forma se beneficiar? É claro que busca. Então o preço não está vinculado ao custo de produção, né? Mas, repito, a gente não vai entrar nessa discussão tão profunda. Portanto, à medida que aumenta o caráter enfadonho do trabalho, é bom, eu gosto, eu achei massa isso aqui. Portanto, à medida que aumenta o caráter enfadonho do trabalho, decrescem os salários. O que é aumento enfadonho? Significa que agora tem máquina. E um dos argumentos que você tem no Manifesto Comunista é que era muito chato. Antigamente era melhor, você martelava, você tinha que fazer. Agora não, você só aperta um botão, aí a máquina faz as coisas, ou seja, o trabalho agora é enfadonho, o trabalho agora é chato. Antes era mais legal, né? Isso é fantástico. Mais ainda, a quantidade de trabalho cresce com o desenvolvimento do maquinismo e da divisão do trabalho. Quer pelo prolongamento das horas de labor, quer pelo aumento de trabalho exigido em determinado tempo, pela aceleração do movimento das máquinas, etc. Então, basicamente, o que ele está falando é isso. Agora, como eu já não canso mais tanto, o trabalho é mais enfadonho, é mais boring, assim, né? Tô chateado. É hashtag cansado, né? Significa que agora você fica mais tempo na empresa. Antes você só ficava 8, porque só conseguia trabalhar 8. Agora você consegue trabalhar 10, ou seja, aumenta a mais-valia relativa. Né? É isso que o Manifesto Comunista não está escrito, mas está querendo que você entenda, né? De uma forma que você aceite. É horrível, eu sei, é horrível. Mas foi o que deu para fazer, né? Então eu tentei fazer um desenhinho sobre essas camadas. Na visão lá do
do padre. Isso aqui é uma pilha de dinheiro, ó. Dinheirozinho. Dinheirozinho é o nome da moeda do gibi que eu traduzi, né? Então isso é uma forma de eu lembrar. Eu traduzi um gibi do Ian Schiff, chamado Como a Economia Cresce Bem Como Não. Eu acho que ela é uma excelente introdução para quem quer entender um pouco do pensamento liberal, né? Quem quer entender um pouquinho de economia diante de uma ótica liberal. Eu acho que é um livro maravilhoso. Mas isso não é por conta minha, não. Isso é por conta dele, né? Eu só traduzi. Eu achei que o livro precisava ter uma versão em português. A obra é boa por conta dele. E eu, olhando aqui, né, eu fiz essa relação, ou seja, salário é só um pouquinho de dinheirozinho, mais valia todo o resto, né? Seria o preço justo. Tudo aqui é preço justo, na visão marxista. Se passar um pouquinho, é mais valia relativa. E eu fiquei olhando assim, cara, essa noção de mais-valia tem alguma coisa errada nisso, né? Porque fala mais-valia, lá na matemática tem o mais e tem o menos também, né? Será que não existe menos-valia? Também existem os números positivos, deve existir os números negativos também. E aí, ó, e o salário empoderado? Então tem a hora que o empresário é burro. O empresário é burro, o que é? Que ele paga mais salário do que vale a mercadoria. É quando a empresa quebra, ou seja, as empresas quebram, né? Marx esqueceu de falar isso, né? Para Marx, o empresário é sempre explorador. Ele sempre está ganhando. Não, eu olho para o mercado e as empresas estão quebrando, ou seja, então existe a menos-valia. A menos-valia é quando o empresário é burro e ele paga mais do que a mercadoria vale como salário. Isso aqui espero que seja a única piada aqui na apresentação. Beleza. Então, a primeira pilhazinha que eu quis mostrar foi essa noção de preço. Segunda pilha agora é classe social. Classe social também a gente empilha também, não é? A gente também empilha. Olha que legal. A burguesia, porém, não forjou somente as armas que lhe darão morte. Produziu também os homens que manejarão essas armas, os operários modernos, os proletários. Na visão marxista, ele é muito baseado em Hegel e para eles tudo é dialética. Para quem lê o livro, cara, eu vou sugerir que vocês leiam o livro, para vocês entenderem um pouco melhor. Eu acho que vou prolongar demais se tiver que tentar explicar o que seria dialética, né? Tentar dar um entendimento maior. Mas de alguma forma, para eles, tudo tem que ter alguma contradição. Se não há contradição, não há progresso, não há transformação, não há melhoria. Obrigado. Então Marx vai fazer uma análise histórica e olha para trás. O que ele olha para trás? O que você tem? Você tem homens sendo julgados por outros homens em algum tipo de estrutura, mas essa estrutura, no caso dele, é estacionária, né? Nas sociedades antigas é estacionária. Ou seja, o escravo é escravo, o servo é servo, o nobre é nobre, o rei é rei. Isso de alguma forma é fixo. Eu falo de 500 anos para trás, né? Antes das revoluções liberais, né? De 500 anos para trás, basicamente a sociedade é fixa, né? Com alguma coisa como um sistema de castas, talvez. Mas acontece o quê? Acontece que a burguesia conseguiu, de alguma forma, ascender, produzir mobilidade. Demonstrou que sistema de empilhamento, olha só, essas pilhas mudam. A sociedade se destrói durante a mobilidade social. Ou seja, cai, né? A casa cai. A casa cai por quê? Porque a gente mudou a estrutura. A gente mudou os estamentos, as camadas que dão sustentação a esse edifício chamado sociedade. O problema é que seria falso eu dizer que no Manifesto Comunista eles não entendem que existe mobilidade social. Isso é falso. Eles entendem sim que existe mobilidade social. Só que eles esquecem com uma facilidade tremenda. Então passam a linha, eles já estão falando já como se as classes fossem antagônicas. Como se aqueles grupos não fossem formados pelas mesmas pessoas.
Então, para a imagem que você produz da sociedade seria a base de sustentação da sociedade é o proletário, esse proletário sustenta a burguesia, essa burguesia é a que forma, é a que integra, é a que comanda o Estado. Vamos ler? Mas toda luta de classe é uma luta política. Esse trecho para mim é muito importante. É o que no final da apresentação talvez eu precise retomar. O proletário passa por diferentes fases de desenvolvimento. Logo que nasce, começa a luta contra a burguesia. Outra coisa que é muito interessante também é a palavra luta. Para quem leu o Manifesto Comunista, toda hora eles estão falando luta, 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 vai ter luta. Quem é que fala vai ter luta? Não sei se vocês já viram, já parece que o pessoal hoje fala vai ter luta. Pois é, Manifesto Comunista. Tem uns caras barbudos que eles vermelhos. Tem. Esse é o caso. Exatamente, por onde que eles se escondem, né? Então, olha que interessante, olha que linguagem que ele está usando, olha a linguagem que a gente usa hoje no discurso político. Quem em algum momento no discurso político não fala, não, vamos lutar por isso aqui? Qual que é a origem disso? De onde que está vendo essa ideia? Manifesto Comunista, 1848. Uma frase bonita, né? Parece sólido e se desmancha no ar. Essa é uma frase também do manifesto. No país onde a civilização moderna... e esse aqui eu acho que isso. Esse aqui é um dos trechos onde você vê que existe um reconhecimento, que existe uma mobilidade social dentro do manifesto. Mas eles esquecem. Nos países onde a civilização moderna está florescente, forma-se uma nova classe de pequeno burguês, que oscila entre proletariado e burguesia. Fração complementar da sociedade burguesa, ela se reconstitui essencialmente. Ou seja, existe no Manifesto Comunista essa noção de que existe alguma mobilidade. De que não são grupos antagônicos, mas o mesmo grupo, formado pelas mesmas pessoas. Existe isso. Agora, quem que é essa classe aqui? Quem que é isso aqui? Isso aqui é a classe média. Isso aqui é a classe média. Que quem escreveu o livro não gosta. A Marilena Chauí, não sei se vocês já viram, tem um vídeo, ela tem algum problema com a classe média. E por que ela tem um problema com a classe média? Porque a classe média não consegue fazer luta política. Por que não consegue? Porque ela não vai lutar contra ela mesma. Ela se transforma em burguesia e se transforma em proletariado a todo momento. A classe média é aquela classe onde o comunista tem dificuldade de convencer. Ou seja, você é explorado por você mesmo? Como assim? Não faz sentido, né? A classe média é a grande dificuldade, né? Essa parte onde está sempre em mobilidade, está sempre caindo, é a grande dificuldade dentro do arcabouço intelectual comunista de entendimento. Então, para mim é muito fácil entender o ódio que tem que a Marilena Chauí tem da classe média. Se acaba com a classe média, a teoria funciona. Né? Todos os estamentos aqui existem, os conflitos existem, as contradições existem, mas a partir do momento que esses dois grupos não são contraditórios, mas o mesmo conjunto de pessoas, não existe contradição. Não dá para produzir dialética. Eu não consigo mais falar sobre isso. Gera aquela revolta, gera aqueles ataques, né? que ela produz. Então, isso aqui é um resumo do que a gente viu, né? Lá no comecinho a gente viu lá uma pilha, casa sobre a areia, a gente viu usura, preço justo, rapina, mais-valia, burguesia, visão marxista, história, economia, ideologia, vida. Né? A história sempre existe, enquanto houver humanidade, né? Enquanto houver espírito humano, a história sempre existe. Mas a economia muda, e a partir do momento que a economia muda, a ideologia muda, a vida muda.